A primavera está a chegar e com ela novos ritmos de leitura. Leia artigos de opinião e receba acesso antecipado a todos os episódios de Podcast Plus. Acompanhe a atualidade ao minuto. Assine hoje o Observador com até 58% de desconto e habilite-se a ganhar uma tote bag e um voucher da Livraria Almedina. Tudo em observador.pt. As notícias com Beatriz Félix. Boa noite, vamos às notícias na Rádio Observadores. Operação Marquês. Pedro de Lille, antigo advogado de defesa de José Sócrates, já está a responder a mais um processo disciplinar. Os 3 advogados de defesa que tinham sido escolhidos pelo antigo primeiro-ministro estão todos sob algum tipo de escrutínio disciplinar da Ordem dos Advogados devido à forma como atuaram durante o processo. Pedro de Lille, o principal representante de Sócrates, já foi alvo de 7 processos disciplinares, sancionado em 3 e agora a ser investigado em mais um. Todos estes processos foram levados a cabo pelo Conselho de Deontologia de Faro. Sobre os processos de Pedro de Lille, o advogado já foi punido com multas e censura em 3 dos casos. Outro dos processos foi arquivado e os outros 3 foram arquivados na sequência da amnistia papal aplicada em 2023. Agora, o novo processo surge na sequência da participação do Juiz Central Criminal de Lisboa, onde tem estado a decorrer o julgamento da Operação Marquês. O Observador tentou contactar Pedro de Lille para comentar o caso, mas não foi possível obter uma resposta até agora. Este é um artigo assinado pelo jornalista João Paulo Godinho, que faz manchete a esta hora no site do Observador. É lá que pode ler o artigo com mais detalhe. António José Seguro manifesta firme reprovação perante o impedimento que foi imposto pelas autoridades israelitas. O Presidente da República manifesta uma profunda preocupação perante a situação. No site da Presidência da República, o chefe de Estado condena os acontecimentos que atingiram a comunidade cristã local e o princípio universal da liberdade religiosa. Isto porque a polícia israelita impediu o patriarca latino de Jerusalém e o padre da Igreja do Santo Sepulcro de entrarem no local sagrado para celebrar a missa do domingo de Ramos. O Ministério dos Negócios Estrangeiros também se manifestou. O Ministério Português, na rede social X, o gabinete de Paulo Rangel pede a Israel que garanta e que também que pratique a liberdade da religião e de culto. E o Patriarcado de Lisboa pede também que prevaleça a sabedoria quanto à liberdade religiosa. Dom Rui Valério também reagiu à missa impedida ao Patriarca Latino de Jerusalém. Numa nota remetida ao Observador, o Patriarca de Lisboa pede que prevaleça a sabedoria que sabe reconhecer na liberdade religiosa não uma concessão, mas uma condição indispensável para a paz duradoura entre os povos. Dom Rui Valério diz por isso que acolheu esta notícia com particular gravidade. Ainda no Médio Oriente, novo ataque do conjunto dos Estados Unidos e Israel ao Irão, desta vez a uma empresa de petroquímica. É o que noticia a agência estatal iraniana, que cita o diretor-geral de gestão de crises da província do Azerbaijão Oriental. Diz que a situação estava sob controle e que equipas de resgate estão no local, mas que não há perigo, não há também registro de libertação de substâncias tóxicas ou poluentes. Falamos também de uma autorização dada pelos Estados Unidos. A Guarda Costeira norte-americana vai permitir a passagem de um navio de crudo russo com destino a Cuba. A ilha está há meses com falta de energia, atingida por apagões regulares devido a um bloqueio de combustível imposto pelos Estados Unidos. Os 2 navios que a Guarda Costeira mantém na região têm agora ordens para deixar passar o navio russo, que deverá chegar em breve a águas cubanas. Espera-se que chegue ao destino Matanzas na terça-feira, dia 31 de março. E o Parlamento israelita aprovou o Orçamento do Estado para 2026. O novo documento prevê um grande aumento das despesas militares. O orçamento aumenta em mais de 10 mil milhões de dólares. Estas despesas ultrapassam os 45 mil milhões e é o dobro do valor de 2023, ainda antes do início da guerra contra Gaza. A aprovação do orçamento permite a Netanyahu evitar eleições antecipadas, enquanto a guerra contra o Irão ainda continua. E na atualidade nacional, o PS recusa rupturas com o governo, mas garante que também não vai ficar em silêncio perante os erros do Executivo. O PS quer chamar o governo a ir a um jogo e posicionar-se face às propostas alternativas que os socialistas vão apresentar no futuro. No encerramento do Congresso Nacional, que esteve a decorrer este fim de semana em Viseu, José Luís Carneiro apresentou várias iniciativas para os próximos tempos da oposição, que
que assegurou que o PS continuará a ser responsável na forma de fazer oposição. Miguel Viterbo Dias. O partido pediu uma oposição mais firme, mas José Luís Carneiro recusa a ruptura com o PSD. Somos hoje um partido de oposição responsável, construtiva, mas firme, para dizer não àquilo que há que dizer não. Não procuramos instabilidade política, mas não ficaremos em silêncio perante os erros do Governo. Ainda assim, vinca que disponibilidade para consensos não significa que os dois partidos sejam iguais. Há muitas diferenças entre o Governo que temos e a alternativa que somos e que queremos continuar a ser. Por isso, aproveita o encerramento do Congresso para lançar várias propostas. José Luís Carneiro quer a economia a crescer mais de 3% ao ano, incentivos fiscais para empresas, correspondente ao aumento dos salários, formação qualificada para os jovens e habitação com isenção de mais-valias para venda de casas destinadas à residência permanente. O líder do PS quer ainda acabar com a pobreza infantil até 2035 e reabilitar 80% das habitações com mau isolamento térmico. Já na saúde, o foco são os cuidados primários e um novo sistema de gestão de emergência médica. Carneiro ouviu ainda aplausos dos autarcas ao pedir uma nova lei das finanças locais e quer ainda um simplex virado para a utilização da inteligência artificial. Com tanta proposta na mesa, mostra disponibilidade para convergências. Disponíveis para convergir com o Governo nas matérias essenciais ao interesse nacional. O secretário-geral do PS, que ainda assim afasta-se já num tema, a reforma laboral. No Governo estão do lado do passado. No PS estamos do lado do futuro. Que fique claro, tal como foi até agora apresentada de proposta laboral, naturalmente que merecerá a rejeição. E depois de um fim de semana a falar da indicação de juízes para o Tribunal Constitucional, na despedida apenas breves referências à aproximação do Governo ao Chega. Enquanto o Governo capitula perante aqueles que querem dividir, nós trabalhamos para unir. José Luís Carneiro no primeiro congresso como líder do Partido Socialista. Miguel Viterbo Dias com os destaques do encerramento do Congresso Nacional do PS, que aconteceu este fim de semana em Viseu. Os órgãos nacionais propostos por José Luís Carneiro foram eleitos com mais de 88% dos votos. E a maioria dos partidos fez-se representar neste Congresso Socialista. À direita, críticas a um PS em negação, à esquerda, pedidos de firmeza na postura de oposição. Promessas de diálogo, mas também alertas para um partido em negação e a tentar encontrar-se depois da hecatombe nas últimas legislativas, são alguns dos recados deixados pelos restantes partidos. Carlos Pedro. No terceiro e último dia de trabalhos, quase todos os partidos marcaram presença no multiusos de Viseu para deixar saudações democráticas e até tranquilizar os socialistas. A composição atual da Assembleia da República sugere, impõe que muitas das coisas que são necessárias possam ser feitas em diálogo. Pelo lado do PSD, naturalmente estamos interessados nisso. Diálogo que é para se manter porque o PSD nunca se esquece do PS, diz a vice-presidente do partido. Sobre o Tribunal Constitucional, Leonor Beleza quer evitar ruído na praça pública. Com alguma discrição, também é necessária, alguma paciência, como eu dizia outro dia, para que as coisas sejam resolvidas da melhor maneira. Mais crítico foi o líder parlamentar do CDS-PP. Paulo Núncio aponta para um PS confuso e em negação. Seria importante que o PS, de uma vez por todas, aceitasse os resultados eleitorais das últimas eleições legislativas e deixasse de bloquear a nomeação dos novos juízes para o Tribunal Constitucional. Na mesma linha, Rui Ribeiro, da Iniciativa Liberal, diz que o PS é hoje um partido que está à procura de uma nova vida. Um partido que está à procura de se encontrar, de arrumar a casa, de definir uma nova entidade, um novo rumo, mas que essencialmente ainda não aceitou o resultado das eleições legislativas. À esquerda, as críticas não pararam e há quem considere que este Congresso não serviu para esclarecer nada. O PS deve deixar muito claro de que lado está, isto é, se está em cima do muro ou se está como um parceiro do governo ou se quer de facto ser a verdadeira oposição às medidas do governo da AD. E nós deste Congresso, muito sinceramente, não sentimos que houve uma decisão clara daquilo que o PS quer fazer. Aqui Filipa Pinto, do Partido Livre, também o PCP tem um desejo
quer que o PS mude de atitude e passe mesmo a ser oposição. Para além de se tratar da alternância, é fundamental tratar da alternativa e essa alternativa passa naturalmente por uma ruptura com as políticas de direita. Também o Bloco de Esquerda aponta o dedo a uma certa conivência dos socialistas, mas atira também ao Executivo liderado por Luís Montenegro. Muitas vezes quem vem viabilizar muitas das propostas, quer da governação, quer do PSD em sede da Assembleia da República, acaba por ser o próprio Partido Socialista. Por isso, nesse sentido, nós consideramos que existe uma dissonância grande entre as posturas, as observações críticas que aqui foram feitas hoje relativamente à governação e, por outro lado, uma espécie de dança a três na Assembleia da República. As reações a este Congresso número 25 do Partido Socialista, o Chega não se fez representar neste último dia de trabalhos no Multiusos de Viseu. O jornalista Carlos Pedro, com o resumo das reações dos partidos que marcaram presença no Congresso Nacional do Partido Socialista em Viseu. E a fechar, o escritor Francisco José Viegas vai integrar a Casa Civil do Presidente da República como conselheiro de Cultura. A notícia foi este domingo avançada pelo Jornal Público, confirmada ao Observador. Francisco José Viegas foi secretário de Estado da Cultura do governo de Passos Coelho. Também se dedica à escrita. Graças à obra literária, ganhou o Grande Prémio de Romance e Novela da Associação Portuguesa de Escritores em 2005 e o Prémio PEN Clube Português em 2020. Foi também jornalista, passou por casas como o Expresso, o Semanário e o Diário de Notícias. É também diretor editorial da editora Quetzal desde 2008. Francisco José Viegas vai suceder a Pedro Mexia, consultor de cultura de Marcelo Rebelo de Sousa, durante os últimos 10 anos de mandato. É ponto final neste noticiário. A informação fica por aqui. Está de regresso à antena da Rádio Observadores à 1h30 com a síntese de notícias.